ligado, eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro. Fala família, tudo bem? Vamos aqui dar início à nossa super revisão esquematizada da família concursos. Estatuto da criança e do adolescente. Quem tiver o material, pega aí, deixa do lado aí o material destacadinho e vamos seguir aqui porque a gente não pode marcar bobeira. Não podemos deixar nenhum detalhe de fora, tá ok? Então chegamos aqui para poder trazer a nossa super revisão da família concurso. Material esquematizado, você pode conferir, entre em contato com a gente, tá? Antes de tudo, peço que dê um like, compartilhe, né? Ative aí as notificações para que você receba o melhor conteúdo, tá ok? Tamo junto, vamos seguindo aqui. Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem proteção integral à criança e ao adolescente. É considerado criança até 12 anos incompletos. Tá? 12 anos incompletos significa até 11 anos e 29 dias ou 30 dias de acordo com o mês antecedente a seu aniversário, tá ok? Então vamos seguindo. Então, a fins de prova, criança até 12 anos incompletos, tá ok? E adolescente entre 12 e 18, tá? Os 17 ali, antes de completar os 18 aí, tá ok? E aplica, excepcionalmente, entre 18 e 21 anos, tá? Então, quer dizer que se o menor aí cometer um delito aí, ou infração penal, tá? Ele for autuado, então se ele tiver 17 anos aí, for um dia antes do aniversário dele, ele vai responder excepcionalmente pelas regras do ECA, tá ok? Anote isso daí, tá? Aplica-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação. Então, a todos, né? Sem discriminação. Discriminação de raça, cor, etnia, nível social, tá? Moradia e tudo mais. Aqui não vamos explicitar, mas confira lá na lei na íntegra, mas venha para o esquematizado, tá ok? Aplica-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação. Todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Todas as oportunidades e facilidades. Facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, tá? Então, o que fala nessa parte aqui? O desenvolvimento físico, ele pode fazer uma atividade física, praticar esportes, mental, ele pode tem que cuidar da própria saúde, né? Moral e espiritual quer dizer que ele pode ali escolher a sua própria religião, que ele pode escolher aquilo que faz bem para a sua ideologia, tá? Então é um direito que tem que ser aplicado sem discriminação, tá? O dever de assegurar todos esses direitos é da família, comunidade, sociedade em geral e o poder público. Então todos nós devemos assegurar, porque o Estado já garante, né? Então nós temos que assegurar aquilo que está descrito. Vamos seguindo. A garantia de prioridade compreende, tá? A primazia, precedência, destinação privilegiada, tá ok? Então vamos seguir. Primazia de proteção e socorro, tá? Quer dizer que, primeiramente ali, tem que ser atendido ele. Então, ele vai ter essa primazia, né? Anteriormente, vai ter que ter o socorro e a proteção destinada a ele, porque ele faz parte, assim como a mulher na Lei Maria da Penha, assim como o idoso também. A criança e adolescente faz parte dos grupos vulneráveis, tá ok? Vamos seguir, então, primazia de proteção e socorro. Precedência nos serviços públicos e de relevância pública. Pois é, a criança e o adolescente têm precedência. Precedência quer dizer que antes, né? Então ele vai ser primeiro, vai ter esse atendimento primeiro. Lá na primazia é um atendimento prioritário. Aqui na precedência é um atendimento preferencial ali, uma criança de colo, né, que estiver acompanhado da mãe. Se ele chegar ali no serviço, então, no serviço de relevância pública, tem a precedência nos serviços públicos e de relevância pública, tá ok? Destinação privilegiada de recursos públicos. Pois o Estado, a União e os municípios têm ali a destinação de recursos públicos, as suas políticas públicas internas, né? Então, tem que ter essa destinação, né, privilegiada. Então, compreende, né, essa primazia, precedência, destinação privilegiada, os recursos públicos, tá ok? Vamos seguindo. Nenhuma criança e adolescente será objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, tem que ser, na parte da negligência,
não pode simplesmente deixar faltar alguma coisa no atendimento dele, porque ele, com isso, a criança e o adolescente se transforma num objeto dessa negligência. Então tem que ser um atendimento de ponta a ponta. Não pode fazer distinção, não pode discriminar a criança por cor, etnia, raça, tá? A criança e adolescente não pode ser objeto dessa discriminação, nível social e tudo mais. Exploração, não pode explorar a criança, botar ela lá para fazer serviços insalubres, trabalhos forçosos, tá? Principalmente, tem muitas famílias aí que colocam suas crianças e adolescentes para trabalhar em uma situação que chega até se configurar exploração, tá? Então, não pode ser objeto. Nenhuma criança será objeto de exploração também. Nem de violência, nem de crueldade e opressão, tá? Então, crueldade não pode chegar lá e deixar a criança passar fome, né? Fazer um tratamento em cárcere privado, nem bater, né? A violência também é muito comum, infelizmente tem essa violência toda dentro das famílias, dentro da sociedade, tá? Então, nenhuma pode ser objeto dessa violência, dessa crueldade. Quanto à opressão, não pode ser oprimida, né? A criança tem o direito ali de se expressar, o direito de ir e vir, o direito das escolhas, então não pode lá ser submetida aos massacres psicológicos aí que configura a opressão, tá ok? Vamos seguindo. Será punido na forma da lei qualquer atentado, ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, tudo aquilo que ferir, né, os direitos da criança e do adolescente será punido na forma da lei. Então, qualquer atentado, ação ou omissão aos seus direitos será punido, tá ok? Seguindo. Levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, tá? Então, seguindo, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, tá? Levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige. Então, essa lei, né, ela tem que ser levada em conta qual que é a finalidade, né, para com a sociedade. Se ela prima atender um determinado campo aí da sociedade, para que a criança seja atendida de forma ampla, tá? As exigências do bem comum. As exigências do bem comum quer dizer o clamor público, né? O clamor de todas as pessoas da sociedade, das pessoas. O bem comum é que faça bem para todos, né? Que eu tenho certeza que numa sociedade comum, plural como a nossa, as pessoas não querem que um adolescente ou uma criança venha a delinquir, venha a se tornar um marginal, não queira que a criança viva na marginalidade. Então, é uma exigência do bem comum, que eu tenho certeza, né, a compreensão de mundo vai te levar a entender isso daí, que a exigência do bem comum também tem que ser levada em conta para essa aplicação da lei, tá ok? Os direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Direito de escolha, direito de ir e vir, direito de saúde, trabalho, aperfeiçoamento, ensino. Então são direitos e deveres, né? Dever de se comportar como cidadão perante a sociedade. Então os direitos e deveres individuais e coletivos serão levados em conta, tá? A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então a aplicação do ECA tem que levar em conta que a criança tem essa condição, a criança e adolescente tem essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, porque ela precisa, né? Ela ainda vai passar por etapas na vida que vai fazer com que ela ganhe conhecimento, que ela ganhe juízo de valor, que ela consiga fazer a sua interpretação como um ser pertencente a uma sociedade plural. Então ela ainda tem essa peculiaridade de pessoa como desenvolvimento. Então ela não pode ser julgada como um adulto, ela não pode ser indagada como um adulto. Tem que ser levada em conta essa questão, tá ok? Vamos seguindo. Direitos fundamentais. Do direito à vida e à saúde. Tem direito à proteção à vida e à saúde, o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, condições dignas de existência, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. A proteção à vida e à saúde é o atendimento médico, o atendimento acompanhado, tá? Tudo isso envolve a proteção à vida e à saúde. Então, também na proteção à vida, tudo aquilo que possa colocar a criança em risco na sua integridade física, né? A sua vida. Então, é uma proteção. Tudo aquilo que você
compreende que vai salvar a vida da criança, que vai fazer com que ela tenha um desenvolvimento pleno até a sua fase adulta, então é uma forma de proteção à vida dela, tá ok? O nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Então, ela precisa nascer, tem direito de nascer num ambiente bom, né? Se desenvolver num ambiente sadio e harmonioso, né? Que ela fique longe dos conflitos, que ela aprenda da melhor maneira, que ela consiga se desenvolver. Condições dignas de existência, uma alimentação boa, um ensino de qualidade, né? Roupa limpa, sono adequado, moradia. Então, condições dignas de existência, tá? Envolve a dignidade da pessoa humana, mediante a efetivação de políticas sociais públicas, tá? Então, os entes federativos, né, as entidades promovem essas políticas públicas e ofertam para a criança, né, e garantem que essas políticas públicas sejam efetivas e atendam de ponta a ponta a criança e o adolescente. Assegurado a gestante, através do SUS, tá? Tá bem destacado. O atendimento pré e perinatal, encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, princípio da regionalização e hierarquização do sistema, tá? Assegurado a gestante através do SUS. Então, o atendimento pré-natal e perinatal, quer dizer, antes do parto, né, durante ali a gestação, ela tem um atendimento médico lá no seu postinho do bairro, ela vai fazer acompanhamento, vai fazer lá os exames de triagem, né? Tudo aquilo que envolve ao tratamento da gestante. E também perinatal, da continuidade, né? Na sequência, durante a amamentação, depois do parto. Então tem todo esse atendimento pré e perinatal. Encaminhado aos diferentes níveis de atendimento. Então tem nível lá, tem a triagem, tem o especialista, tem toda essa triagem, tudo isso, essas camadas de atendimentos, né? Então ela é assegurado para a gestante que ela siga todo esse tipo de atendimento no que ela precisar para continuar na sua gestação sadia, tá ok? Princípio da regionalização e da hierarquização do sistema. Então tem ali o sistema municipal, o sistema do bairro, o sistema estadual e todas aquelas políticas do SUS, né? Então ele vai passar, ela tem esse direito, né? É assegurado para ela esse princípio, do qual se não tiver uma competência ali, não tiver um atendimento adequado, que ela vá passando aí na sequência, tá? Então, princípio da regionalização e hierarquização, tá? Não virá cair na nossa prova jurisprudência, se é na letra da lei. Então, grave isso daí. Seguindo. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico do pré-natal, porque ela já tem confiança. Ele pegou o histórico dela, fez acompanhamento, fez as entrevistas, indicou, fez toda aquela triagem, toda aquela abordagem lá inicial da gravidez e fez, né? Então quando ela chegar lá no seu parto, ela tem confiança, vai sentir a vontade, né, de receber o médico para a conclusão do seu parto. O poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz. Então, o poder público promove, né? Ele propicia com que as mães, as parturientes, elas recebam um alimento adequado, né? Na sua falta, principalmente, que ela faça o desenvolvimento dessa criança, né? Que ela faça ali do bebê chegar ali a sua vida plena, né? Que ela não tenha nenhum prejuízo com a sua saúde, com o seu desenvolvimento, tá? Então, o poder público propicia apoio alimentar à gestante e à nutriz. Nutriz quer dizer a mãe que amamenta, tá? E a mãe que já está dando comida para o bebê. Então, geralmente, nos bairros, nos municípios, aí tem aqueles programas aí de políticas públicas, né? Que é o Leve Leite, tem a cesta básica, Bolsa Família também ajuda muito nisso daí, tá ok? Vamos lá. Poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. Então é isso daí, ó. Todo mundo sabe que a mulher, a gestante, ou a mulher quando ela está passando por um período de gravidez ou até depois do parto, ela sofre vários distúrbios, né, psicológicos, físicos. Então ela precisa, né, receber esse atendimento para que ela consiga se recuperar e dar sequência para a criação do seu filho, para que ela consiga ter
uma sanidade, tanto mental, ter sanado as suas feridas aí, né, as suas enfermidades decorrentes do parto. Então vamos seguindo. Então, proporcionar assistência psicológica, tá? No período pré e pós-natal. Prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. É exatamente isso que eu falei agora. O estado puerperal é, resumindo, a depressão pós-parto, né? Aquela situação em que ela tem toda aquela alteração psicológica, né? E os distúrbios aí, para que ela, isso é bem comum e bem recorrente aí durante o período pré-natal e pós-natal. Deverá ser também prestada à gestante ou às mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Então, todas aquelas mães que, porventura, não possam, por alguma razão da sua condição, né, ou qualquer outro tipo de situação, que ela manifeste interesse em entregar seus filhos para adoção, ela também tem esse direito. Tá? Então, será prestada esse atendimento. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos das mães submetidas à medida privativa de liberdade. Tá? Então, os empregadores e o poder público e as entidades vão propiciar. Um exemplo disso daí, quando a gestante ou quando a mãe sai lá do período de afastamento do trabalho, né, que ela retorna da licença maternidade, ela está amamentando, na maioria das vezes ela está amamentando. Então, o empregador pega lá o horário que ela costuma, né, amamentar o seu bebê, então é reservado uma salinha lá, uma condição, né, para que ela faça a nutrição do seu bebê para dar sequência, para que a ausência da sua residência não cause esses problemas, né, de falta de alimentação adequada para a criança. Tá, okay? Então, o poder público, os empregadores e as instituições propiciarão as condições adequadas, inclusive aos filhos de mães submetidas à privativa de liberdade. Porque as mães, às vezes a mulher é presa e ela está gestante, né? E ela tem o seu filho e nasce lá no sistema prisional, então lá também tem que ser atendida, né? As crianças, não é porque a mãe é uma delinquente que ela não vai ter esse atendimento, tá? Então é assegurado também esse direito. Nunca desista dos seus sonhos, tá ok? Vamos firme, vamos continuar firme, porque nosso projeto é forte e é grande, tá? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados. Atenção, obrigação das entidades em geral, estabelecimentos, né? Hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde da gestante, tanto públicos quanto particulares. Manter registro das atividades desenvolvidas através do prontuário individual pelo prazo de 18 anos. Então, todas aquelas anotações, manter o registro pelo prazo de 18 anos, tá? Isso tem que manter através do prontuário individual. Identificar o recém-nascido com impressão plantar e digital, impressão digital da mãe, formas sem prejuízo das formas normatizadas pela autoridade administrativa competente, tá? Então tem que ser identificado, tá? Tem que identificar a mãe, o pai não, a mãe, o recém-nascido, tá? O impressão plantar. O que é o impressão plantar e digital? É ali o exame ali, quando o bebê nasce, é passado lá a tinta lá no pezinho dele e carimba com o documento lá e faz um carimbo das impressões digitais do bebê é plantar e a da mãe é a impressão digital, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Se tiver outra forma, tá, também pode ser feito. Então, sem prejuízo de outras formas. Proceder a exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. O que é isso? Tá? O exame do pezinho. Tá? Diagnosticar se a criança, às vezes a criança tem uma característica lá, e aí eles têm, né, as pessoas, os profissionais envolvidos lá no nascimento da criança, eles identificam ali que a criança tem alguma deficiência, que ela suspeita de ter alguma anomalia, então é feito os exames. Então tem exame do pezinho, exame do ouvidinho,
hoje tem uma gama extensa de exames, então é prestado isso daí. Então, proceder exames diagnóstico e terapêutica, visando isso daí, a diagnóstico e a terapêutica, anormalidade no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais, falar os tipos de tratamento, onde ele vai achar o tratamento adequado para a criança. Vamos lá. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Neonato é o recém-nascido, tá? Então, declaração de nascimento, ali é atestado, né? Então, já nasceu, então já tem a sua certidão ali, tá? E também a declaração, todo o prontuário, né? Falando se a criança sofreu algum desconforto respiratório, se a parturiente também passou por alguma dificuldade do parto, então tem que ter tudo detalhado. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Isso daí, alojamento conjunto. Se a mãe estiver ali no seu leito, então tem que ter ali um cantinho separado para o bebê, para ela fazer o melhor atendimento para sua criança durante a sua permanência no hospital aí. Seguindo, então, alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente. Acesso universal e igualitário aos serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, promover ali de forma igual e que atinja a todos, né? Então, universal atinge a todos, igualitário da mesma forma, para que os serviços para a promoção, né? Então, vai lá promover um dentista, tratamento bucal, tratamento pedagógico não, pediátrico, para a proteção, para que ela não fique doente, a recuperação, se ela ficar doente, ela tem esse atendimento para se recuperar da saúde. Portadores de deficiência receberão atendimento especializado, tá? Especializado, através, né? Então tem lá os órgãos aí municipais também têm as suas entidades e os seus centros de reabilitação. Um exemplo aqui no município onde eu moro tem o SER, né? Que é o Centro Especializado em Reabilitação, que atende essas crianças. Muito bom por sinal. Poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. É isso daí. Poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, próteses e outros recursos para reabilitação ou habilitação. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em um tempo integral de um dos pais ou responsável, no caso de internação a criança, né, ou adolescente. É o direito do acompanhante para a criança. Então, deve proporcionar condições para a permanência em tempo integral. Integral quer dizer o tempo inteiro, o dia inteiro, né, a noite inteira, para que ela fique ali no apoio e assistência à saúde da criança, tá? Acompanhando ali todo o tratamento que está sendo feito. Então, proporcionar permanência em tempo integral para um dos pais ou responsável, no caso de internação. Suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, tá? Então, o que acontece? Chegou lá uma suspeita de maltrato no hospital, aí a enfermeira ou o médico, o responsável lá pelo atendimento, fala: opa, peraí, não tem nada, não tá legal isso daqui, vamos comunicar aí o Conselho Tutelar, tá? Não impede, né, sem prejuízo, que ela tome outras providências legais. Se ela achar por bem comunicar a polícia militar, comunicar a guarda municipal, comunicar o delegado de polícia, né, a autoridade policial, ela também pode fazer isso daí. Vamos seguir. Então, comunicados ao Conselho Tutelar sobre os maus tratos. Suspeita ou confirmação de maltrato. A gestante ou mães que manifestem interesse de entregar seus filhos, essa cai em prova, hein? Seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância
e da Juventude, que manifesta interesse em entregar seus filhos para adoção, obrigatoriamente será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Tá? Se porventura ela chega lá e na hora do parto lá, ou ela chega lá no atendimento no hospital, independente se está gestante ou se já nasceu a criança, e ela manifestar esse interesse, então ela será obrigatoriamente encaminhada à Justiça da Criança, tá? Da Infância e da Juventude. O Sistema Único de Saúde, SUS, promoverá programas de assistência médica, tá? E odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Tá? O Sistema Único do SUS, então, ele promove essas condições. Né? Quando você chega lá na escola, na fase do prezinho, então tem aquelas orientações de como lavar sua mãozinha, como escovar os dentes da forma adequada. Na escola, no primário, aí é passado, né, orientações aos pais, como fazer tudo isso daí. Então, o SUS promove isso daí, né, através de campanhas educacionais, ok? Tanto para os pais quanto para as crianças, né, pais, alunos e os educadores, tá? É obrigatória a vacinação, né, então tem que seguir ali a vacinação das crianças, BCG, poliomielite. Então tem toda essa gama de atendimento do SUS, tá ok? Paramos por aqui, daqui a pouco a gente volta com a outra parte da nossa super revista. Eu sou aquele que você não pode ser. Eu não tenho dúvida no que tenho que fazer.